Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar os estudos da noite. Vamos ler aqui uma mensagem do nosso livrinho de Lorival Lopes, Gotas de Esperança. Todo o universo vibra, vida é movimento. Coloque em ação também as suas potencialidades. Busque intensificar o amor que tem. Vá em frente. Não acredite no descanso, sem trabalho, no conforto só para si, na riqueza sem proveito para os outros. O que você retém egoisticamente desaparece, e o que você solta amorosamente volta multiplicado. A lei divina é generosa, mas não premia os ociosos. Viva intensamente, tenha Deus presente em todos os seus atos. Por não poder esperar, a terra consome a enxada preguiçosa. Então, vamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar sempre, servir sempre e perdoar sempre. Mestre Senhor Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar, para aprender, para refletir o que estamos fazendo de nossas vidas e o que podemos fazer para melhorar. Peço a proteção dos mentores da casa, com a permissão de Deus, nosso Pai, que o trabalho de hoje seja um trabalho proveitoso e alegre, acima de tudo. Que assim seja. E que a nossa irmã Ana Carolina seja abençoada. Olá. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui. Bom, nosso tema hoje ele é provocativo. Como eliminar a raiva? Quem tem raiva aí? Ninguém? Só eu? Só? Todo mundo? Às vezes eu pego no consultório algumas pessoas que falam: não, mas eu não sinto raiva. Ela não expressa a raiva dela externamente, mas a raiva está toda interiorizada, né? Ela expressa em relação a ela mesma e ela tem uma noção de que não tem raiva, mas ela tem. Só que ela direciona para dentro, né? Com autopunição, com pensamentos destrutivos, punições. Mas como eliminar a raiva? Antes de entrar como nesse processo de transformação da raiva, eu queria que a gente entendesse as diferenças de raiva. Se a gente pegar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, quando Kardec vai, antes de começar na introdução, ele vai conceituando. Ele conceitua a alma, quais são todas as conceituações de alma, qual que ele vai usar, né? Então, a raiva, a gente tende, na nossa cultura, a pensar nela como algo negativo. E ela pode ser muito negativa, depende do que a gente está falando. O que é raiva para vocês? Alguém tem uma... Vamos fazer uma coisa mais dinâmica. Tem uma ideia do que é raiva? Raiva de alguém? Mas qual é a emoção, raiva? Oi? Não deixa eu fazer... Porque às vezes as pessoas veem a raiva como uma coisa violenta, agressiva, né? Esse impulso de brigar, de debater, de discutir, né? E aí a gente relaciona a raiva com a agressividade. Antes da gente entrar nesse ponto, porque Joana vai abordar a raiva dessa forma, né? Como essa violência, esse ímpeto violento que às vezes nós temos também, eu queria que a gente entendesse um pouco a raiva numa outra conceituação. Vocês já viram esse filme? Divertidamente. Então a gente tem as emoções básicas, né? O nojo, a raiva, a alegria, o medo e a tristeza. Existem mais emoções básicas que não foram representadas no filme, que é a surpresa. A surpresa, o interesse, a surpresa ali como uma outra emoção básica.
Então, esse filme, por exemplo, ele foi criado com o apoio de um psicólogo, que é o Paul Ekman, e ele fala das emoções. Então, essas emoções que estão aqui, elas são emoções básicas. Todos nós temos. Está funcionando? Ah, obrigada. Todos nós temos essas emoções. Alegria, e é interessante, né? Porque a gente tem mais emoções negativas do que emoções positivas. Positiva fica a alegria e a surpresa, podendo ser positivo ou negativo, meio neutra, né? Mas positiva mesmo só alegria. O restante são emoções com tendência negativa. E por que a gente tem elas? Porque elas estão ligadas ao nosso senso de autopreservação. Então, são emoções básicas. Nós temos também sentimentos, que são elaborações dessas emoções. Essas emoções, elas têm um lugar no nosso cérebro onde elas são feitas quimicamente. Então, quando a gente está com raiva, o coração fica como? Tem um efeito no nosso corpo, acelerado, né? Tem pessoas que suam. Alguém tem azia? Já teve azia, refluxo? O que acontece? A gente não consegue digerir, porque quando a gente está na raiva ou no medo, é um processo de luta e fuga. Luta e fuga, nosso corpo, o nosso sistema nervoso, ele tem um sistema nervoso autônomo. Calma, não é biologia, não se assustem, não é neuroanatomia também, é só para a gente ter uma noção. Então, a gente tem um sistema nervoso central e ele tem uma parte autônoma. Nessa parte autônoma, nós temos o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático, ele está relacionado à luta e fuga. Lá, quando a gente ia caçar, lá nos primórdios, Homo sapiens, ou Neandertal, a gente ia caçar, a gente precisava lutar ou fugir. Vem um leão, ou eu luto ou eu fujo. O que eu preciso para isso? Circulação nas minhas extremidades, né, para eu brigar ou eu correr. Então, para isso acontecer, meu coração vai bombear mais sangue, vai aumentar minha pressão arterial, minha respiração vai ficar mais ofegante. E para economizar energia para a luta e para a fuga, as outras partes do nosso corpo vão ficar rebaixadas ali. Por exemplo, tem pessoas que ficam com vontade de fazer xixi, porque a energia de reter a urina na bexiga, ela segura. Tem pessoas que têm dor de barriga. A azia, que eu falei, o refluxo, é porque você para de fazer digestão. Por quê? Você está num processo de luta e fuga. Então, se eu estou com muita azia, muito refluxo, eu devo entender por que eu não estou jogando energia para a minha digestão. Então, a raiva acontece nesse mesmo processo de luta e fuga. É uma mudança ali. É uma energia básica, todos nós temos. Então, o primeiro ponto, a gente não vai conseguir eliminar a raiva. O que é? Porque é uma energia. Então, eu queria que primeiro a gente entendesse nesse conceito. Uma energia. A raiva como algo que uma ferramenta. Eu posso usar de uma forma positiva ou negativa. Porque se é básico... Aqui a gente tem a origem da palavra, como é usada no grego, raiva, é timos. Timo, a gente tem uma glândula no coração, né, que é o timo. A origem da palavra timos é incerta, mas sua origem mais provável é tio, que diz lançar-se com furor, daí princípio de força, vontade, ímpeto, ardor. Assim podemos compreender com mais propriedade epitimia, enquanto o lançar-se com furor de alma e de coração, do corpo e dos sentimentos, corajosamente em direção a este ou aquele objeto de desejo. Então aqui eles usam a raiva como uma energia, né, um ardor. Eu vou em direção a algo que eu quero. Se a gente parar para pensar, se a gente pensa na raiva como uma energia, um incômodo, eu quero alguma coisa que eu não tenho, ou algo não está funcionando bem. Se eu não tiver raiva, essa energia, essa frustração, eu gosto de pensar como um incômodo no meio. Eu mudo alguma coisa? A gente é capaz de mudar? Não, está tudo ok. Só que as pessoas mais santas que tiveram, se a gente parar para pensar, elas revolucionaram muitas coisas na nossa sociedade. Elas mudaram, né? Eu botei no final, mas já vou dar um spoiler porque eu não me aguento. Por exemplo, o Francisco de Assis, que chega
e arranca a roupa no meio de praça pública, falando que ele não vai mais, ele não é mais o filho, né, do pai, aquele rico, que ele queria mudar a sociedade. Ele não concordava em como a igreja estava se comportando politicamente, né? Estava mais política do que uma questão mística. Ele fez isso porque ele estava tranquilinho ou ele estava incomodado? Teve esse ardor, essa vontade de ir em direção ao que ele achava certo. Então, até para a gente fazer o bem, a gente precisa de coragem, a gente precisa achar essa energia. E ainda seguindo os gregos, a gente faz o Evangelho no Lar. Alguém já leu a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Tem lá falando de Sócrates e Platão. Platão, né, Sócrates não escreveu nada, quem escreveu sobre Sócrates foi Platão. Platão, ele trazia a psique como tripartíade. Então, a psique é dividida em 3 partes. A gente tem o logos, que é a mente. A gente tem o timo e tem também o epitimo, que é abaixo, essa energia. Então, a gente tem logos, mente, timo, que é essa força, né? essa energia, e tem epitimo, que é essa energia mais do eros, uma coisa mais de apetite e mais instintiva. Tanto o timo quanto o epitimo são ligados a essa coisa mais irracional, irracível. E o logos, né, é a nossa mente, é onde o que nos diferencia dos animais. Então, é uma parte muito importante. Jesus anunciava o reino dos céus falando metanus, ou seja, vá para além da sua mente. Tá? Então, essa divisão do Platão é importante, porque o cristianismo primitivo, ele se baseia nessa divisão para falar. Está ficando complexo, mas a gente vai chegar na raiva, calma aí. E aí, o que ele falava? Que o timo, que essa espirituosidade, é a parte da alma pela qual estamos irados ou ficamos temperamentais. Ele também chama essa parte de autoespírito, força de ânimo. É outra possível tradução. Na alma justa, então na alma justa, o que Jesus falava? Né? Que o reino dos céus era dos dignos, dos áxios, dos justos, dos retos. Então o justo é aquele que passa na porta estreita. Ele não está cheio de coisa, ele passa, ele está digno ali. Então na alma dos justos, o ânimo se alinha com logos e resiste aos desejos dos apetites, manifestando-se como uma indignação e, em geral, a coragem de ser bom, a coragem de ser. Na alma injusta, ou seja, aquele que está ainda na divisão, né, não tá ereto, não está ressurrecto, o ânimo ignora o logos e alinha-se com os desejos do apetite, manifestando-se como a demanda pelos prazeres do corpo. Bom, então a gente tem o quê? Se a alma é justa, é porque ela é inteira. Se ela é inteira, então os apetites que existem, não é que não existem, é uma energia. O ser tem essa energia da raiva. Como a biologia hoje fala, olha que interessante, a gente está falando de Platão, mas a gente falou da neurociência agora. Então, é uma energia que nos move. Ela vai ser direcionada para o que eu quero. E o que eu quero não é algo do meu interesse próprio. É aquilo que é necessário para o bem de todos, não é o que Jesus nos fala? O bem de qual é a melhor ação? Aquela que é o bem de todos. Não é o melhor para mim, nem o melhor para o outro, é o bem de todos. Agora, nós estamos ainda o quê? Na divisão, no conflito. Percebe? A gente quer eliminar a nossa raiva. Se a gente olhar para isso, já é um conflito instaurado dentro da gente. Porque eu quero eliminar algo dentro de mim. Então, nós ainda estamos nessa alma injusta, ou seja, nós ainda temos esse timo sem o logos, sem a razão. E aí sim a gente vai entrar onde Joana fala com a gente dessa raiva. Deu para fazer esse contexto? Deu para entender? Não, sim, faz assim se deu errado. Então, vamos ver aqui o que Joana fala para a gente. Em conflitos existenciais, Joana de Anjos tem um capítulo sobre a raiva. Esse livro é terrível. Por quê? Porque ela vai botando, parece o DSM. DSM é a bíblia das psicopatologias, dos transtornos. Se a gente for ler, parece que a gente está se encaixando em tudo.
Sabe, dá um medo. E conflitos existenciais é isso. A gente vai lendo, a gente vai... Caramba, eu tenho isso. Eu tenho raiva, eu tenho culpa, eu tenho, né, vazio existencial. A gente vai se enquadrando, se identificando com tudo. Mas o bom é que depois ela dá uma terapia de apoio. Então, ela fala assim pra gente. De alguma forma, a raiva é um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida. Então, ela está botando, ó, de alguma forma, a raiva faz parte, é um mecanismo de defesa. É o que está lá na biologia, é o que, né, a gente viu sobre o timo. Ele pode estar com logos ou sem o logos. Mas a gente vai trabalhar agora a parte que a gente quer eliminar. Qual é a parte que a gente quer eliminar? A nossa ignorância. A nossa dissociação de mente, coração, né, e os sentimentos com a nossa ação. Porque a gente chega aqui, escuta um monte de coisa, aí a gente chega em casa, aí não adiantou nada. A gente sai cheio de promessas internas que vamos mudar, não vamos mais nos irritar porque o filho não fez o dever de casa, porque o marido não lavou a louça, porque, sei lá, porque pegou o carro sem gasolina, né, e tem que abastecer. Várias coisas no nosso dia a dia que podem perturbar a nossa mente, nos distrair. E a gente fala, não vou mais me distrair com essas coisas. Mas só basta ela acontecer e lá está a gente de novo, né, se perturbando, às vezes até entrando, né, numa agressividade, em disputas verbais, às vezes disputas físicas com o outro. Então, é a nossa ignorância, que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão. Então, a ideia é isso, eu recebi uma agressão, eu vou lá e me coloco de alguma forma, eu tenho meu instinto de preservação. Se for uma alma justa, existe um sentimento de eu. Se for, como eu digo, a alma justa, é essa, vamos botar assim, uma pessoa iluminada. Existe um sentimento de eu? Não existe, a pessoa vive para o outro. Quem quiser ganhar a vida, Jesus falou para a gente, perdê-la-á. Mas quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Mas quem der por amor a mim, ganhá-la-á. Ou seja, se você dá a sua vida, ninguém pode te tirar. Eu tenho esse controlezinho. Se eu der esse livro, esse controle, para Eliana, eu não vou me perturbar se o controle está funcionando, se não está funcionando, se acabou a pilha, se alguém pegou, se não pegou. É dela. Não é uma preocupação para mim. Mas se ele é meu, a não ser que eu seja muito controladora, né? Dei um negócio, mas as pessoas são assim, dá um negócio e fica querendo saber como que você usou. Mas se ele é meu, eu vou me perturbar. Caramba, né? Tem que botar no seguro. Agora tem seguro de tudo, né? Seguro de bolsa, seguro de... Tem que botar no seguro. Não, eu não posso usar na rua, o telefone é assim, não posso usar na rua porque vão pegar. Claro, essas coisas acontecem, mas percebe como a gente sempre está nesse sofrimento. Sempre achando que vai vir alguma coisa e nos tirar algo. Vai vir alguém ou alguma coisa, vai nos tirar algo, seja objeto, seja o nosso status, nosso poder, nossa reputação. Então, a gente tem um sentimento de eu muito forte. E esse sentimento de eu faz com que eu ache que se o outro está fazendo alguma coisa, é para mim. Se eu sou iluminada, eu não tenho esse sentimento de eu. Então, quando ela fala uma agressão a si, né, interpreta como uma agressão, reagindo de imediato, quando deveria agir de maneira racional, é porque a pessoa tem um sentimento de eu. Então, não é uma pessoa iluminada. Se ela fosse iluminada, ela ia entender o que estava acontecendo, ia ter uma ação, não uma reação. A palavra que ela usa é reagindo. A gente reage perante os outros, a gente precisa ter uma proatividade, nós precisamos agir. Quando a gente está tomado pela raiva, né, a gente tem essa questão da reação. Porque toda a faculdade de discernir irrompe desastrosa, assinalando a sua passagem por desconforto, cansaço e amolentamento das forças, logo cessa o seu furor. Então, às vezes, estou lá atendendo o casal, aí a gente faz uns combinados lá para eles colocarem em prática em casa. Uma é, quando um estiver brigando, não adianta querer dizer que o outro está certo ou está errado na hora. Espera baixar, depois conversa. Porque aquilo que poderia ser, né, supor, tem alguém gritando comigo,
Aí a primeira coisa que eu vou fazer é falar, por que você está com raiva? Não fala assim comigo, ou eu vou brigar com a pessoa. Aquilo vai aumentando o nível. Se eu entendo, a pessoa está com uma frustração dela. Não tem nada relacionado comigo, é uma questão dela. Eu posso me posicionar, até falar, olha, você não está falando direito comigo, então vou te dar o seu espaço, depois a gente conversa, né? Eu brinco sempre assim, falo assim, quer um chazinho? Né? Quer um chazinho para dar uma calma? Aí quando o negócio baixa, aí vem a conversa. Poxa, né, eu não gosto quando você me trata assim, quando você fala assim, você se estressou demais, o que aconteceu? Aí vem uma conversa, mas na hora, a raiva deixa cego. Porque a raiva, ela vem como essa emoção, mas muitas vezes ela esconde um sentimento de tristeza, de medo, que às vezes eles, inclusive, estão os três entrelaçados. É muito comum as pessoas apresentarem raiva, se sentirem agredidas, quando elas se sentem rejeitadas. Então, a forma delas de se defender é agredindo. Elas botam uma armadura ali e vão para a guerra nas relações domésticas, dentro da família. O que acontece? Aquela pessoa está com medo. Está com medo do quê? Da rejeição, de receber um não, o sentimento de eu muito forte ali. Então, conforme a gente vai compreendendo essas situações, a gente vai parando para pensar, por que me gerou raiva isso? O que está por trás da minha raiva? Será que é só uma raiva? Ou será que tem um sentimento ali por trás? Algum medo? Alguma tristeza? Existe esse medo da rejeição, por exemplo, ele mexe num complexo de abandono. Quando um complexo ele age na nossa psique, né, ele bota o meu ego em segundo plano. Então eu não consigo discernir, é a falta de racionalidade. Eu estou tomada, aí a gente fala, né? Nossa, eu fui tomada por alguma coisa, por uma raiva, fui tomada por uma indignação, eu fui tomada. Toda vez que a gente fala que a gente foi tomado, realmente a gente foi tomado, mas não foi por um espírito, não. O espírito pode até estar do lado vendo. A gente foi tomado pelo nosso complexo. Porque se a gente não tivesse essa situação na nossa estrutura psíquica, ou não tivesse tanta energia, o espírito obsessor poderia estar ali do lado e eu plena. Eu nem aí com ele. A gente tem mania de culpabilizar os outros, né? Mesmo que seja espírito, mas tem muito da nossa questão. Então, Joana continua assim para a gente. O círculo da raiva é vicioso porque o indivíduo adapta-se a essa injunção, passando a gerar um comportamento agressivo. Então, quanto mais a gente tem aquela resposta, eu trouxe até aqui, ó. Isso daqui é a plasticidade sináptica. Não precisa decorar nada, é só para a gente entender. Isso daqui, em milissegundos, existe uma sinapse aqui. Uma sinapse eu tive um impulso nervoso e eu tenho uma resposta de volta. Em segundos, vai mudando aqui meu neurônio. Em horas, percebe que meu neurônio mudou? Minha rede neuronal mudou? É a mesma coisa. Aqui ele tem duas abinhas e aqui ele só tem uma, em questão de horas. Ou seja, se eu tenho uma resposta comum para alguma coisa, quanto mais eu der esta resposta, mais rápido meu cérebro vai criar caminhos para responder. Hoje em dia, acordar e escovar o dente, espero que para todos é algo comum, mas não era em algum momento da nossa vida. A gente teve que fazer várias vezes para simplesmente a gente acordar e já vou lá. Ou outros hábitos que a gente tem que hoje a gente nem percebe, mas em algum momento a gente percebeu. Por quê? Porque era mais lenta a nossa sinapse, a nossa rede neural. Então, quanto mais a gente sente raiva, é um ciclo vicioso, mais a gente vai fortalecendo essa rede neural. Eu gosto de dar um exemplo, uma analogia, para a gente entender como funciona essa questão da rede neural. Por exemplo, todo mundo tem uma roupa, ou não, né? Todo mundo, não posso generalizar, mas normalmente a gente tem uma roupa assim, clássica, aquela que bateu a pressa, a gente bota aquilo que a gente sabe que cai bem, coringa, vamos lá. Aí a gente chega correndo, está atrasado, toma um banho, ao invés de ficar pensando qual roupa, a gente vai lá e pega essa roupa que a gente está lá coringa. Aí a gente chega no evento e lembra, caramba, tem uma blusa
que eu tenho com etiqueta ainda que eu nunca usei, podia ter usado hoje. O que a gente faz normalmente? A gente chega em casa e não faz nada. Aí chega um outro dia, a gente está com pressa de novo, pega a mesma roupa, aí encontra uma pessoa que estava no evento anterior e fala, caraca, eu estou vestindo a mesma roupa, eu podia ter colocado aquela blusa nova que está lá. Mas a blusa nova, como ela nunca é usada, ela está lá embaixo. A que a gente usa sempre, ela volta da lavanderia, onde a gente bota? Em cima. Ela está sempre à vista. Se eu, quando chegar no evento, me tocar que eu tenho uma blusa com etiqueta ainda, eu chego em casa e falo, vou pegar essa blusa e vou botar em cima para da próxima vez eu lembrar. Aí eu tenho uma ação. Beleza. Chegou um outro momento de pressa, eu vou o quê? Eu vou pegar a que eu sempre uso, porque ela já está em cima da outra, a outra já sumiu. Vou lá de novo, chego no evento, caramba, de novo, esqueci que eu tenho uma camisa nova. O que eu faço? Chego em casa de novo, aquela blusa que estava lá no fundo, agora ela está no meio. Aí eu boto ela em cima. Daqui a pouco ela desce, mas em algum momento, de tanto eu botar essa blusa nova com a etiqueta para cima, vai chegar um momento que eu estou com a blusa que eu sempre uso e a blusa nova. Aí eu, na pressa, vou usar a blusa nova hoje. Eu estou o quê? Fortalecendo uma nova forma de agir. Normalmente, quando a gente quer deixar de ter um comportamento, a gente só pensa em eliminar ele. Eu não quero mais reagir assim quando alguém fala dessa forma comigo. Mas a gente não faz o outro comportamento. Quando acontece, dá um exemplo, alguém brigou comigo, ou falou alguma coisa que eu me senti ofendida. A pessoa foi tranquila, mas eu me senti ofendida. Aí eu reagi de uma forma que eu não gostaria. Aí depois eu penso, puxa, de novo, estou eu lá, reativa, né, com raiva. Eu não queria sentir isso. Só que a gente não faz nada. Ao invés de pegar e virar para a pessoa e falar assim, olha, eu me comuniquei mal, eu gostaria de ter falado isso, mas é porque quando veio essa situação, eu me senti assim, assim, assado. Ou seja, eu estou tendo uma ação diferente, mesmo que posterior à situação. Eu estou criando uma nova forma de agir, uma nova rede neural, bem comportamental isso. Eu estou criando uma nova rede, um novo comportamento. Daqui a pouco vai ter essa situação de novo. Os impulsos, eles vão vir, mas eu vou fortalecendo mesmo que posteriormente. Antes eu demorei 10 minutos para conseguir, 10 minutos é pouco, né? Eu demorei um dia para conseguir pedir desculpa. Né? Na outra vez, demorei 12 horas. Na outra, 1 hora, na outra 10 minutos, até que vai chegar um momento onde a pessoa vai falar aquilo que me incomoda e eu me sinto agredida e eu vou querer reagir, eu vou segurar e, nossa, não, vou mudar a forma de falar. Então, não é que eu vou eliminar uma rede neural, um comportamento, eu vou fortalecer um outro comportamento que possa substituir ele. Então, eu vou transformar. Mas para isso eu preciso criar essa rede. Só eu pensar no que eu quero fazer é muito abstrato. Eu preciso colocar em prática. Eu gosto muito de pensar também que a gente tem a ideia do que a gente quer fazer. A gente lê bastante. Espírita lê, né? Deveríamos pelo menos ler. A gente lê bastante. Então a gente tem intelectualizado como a gente deve agir, como a gente deve se autoconhecer. Mas parece que a gente sabe, mas não sente. Aí o que acontece? A gente fica esperando aquele sentimento vir. Demora um tempo para descer daqui para o coração. Mas o coração, esse chakra cardíaco, ele está ligado aos braços, que a gente pode simbolizar como a obra. A gente obra, né, com as nossas mãos. Se eu penso, ou seja, estou enviando a informação da minha mente para o coração, e eu ajo, a informação também está vindo das minhas ações para o meu coração. Em algum momento, aquilo vai ser tão real para mim que eu vou introjetar isso na minha vida. Então, eu preciso pensar, mas eu preciso da ação, mesmo que seja posterior. Então, é um círculo vicioso da raiva, porque o indivíduo adapta essa injunção. Então, ela está falando disso, uma questão adaptativa.
psíquica e biológica também, passando a gerar um comportamento agressivo quando não vivenciado uma postura contínua de mau humor. Essa raiva inditosa é resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas, muitas vezes iniciada na constelação familiar, quando pais rigorosos e imprudentes, violentos e injustos assumem posturas coercitivas. Então, a gente cresce achando que ter raiva é ruim. Se ter raiva é ruim, eu preciso esconder a minha raiva. Mas quer deixar alguém com raiva de verdade? Quando ela estiver com raiva, fala, não fica com raiva não. Dá vontade, que horror! Mas, pô, tem outra coisa para falar, né? Porque alivia. Não, não pode. É pior, porque a gente se sente o quê? Castrado, não ouvido, não legitimado. E quando a gente se sente não legitimado, e às vezes a gente está aqui, a Joana fala dos pais, mas pode ser a gente também. A gente não se legitima nas nossas questões. Por isso que a gente quer que o outro nos autoafirme, para ele nos legitimar. A gente quer que o outro reconheça, porque a gente não tem essa capacidade de autorreconhecimento. Se então eu não me sinto legitimado, então é porque o eu não é visto. Olha o sentimento do eu agredido, ofendido. E a gente fala muito do perdão, né? E que perdoar é importante. Mas o ápice da nossa né, evolução, da nossa iluminação, é quando nem perdoar será necessário. Porque quando o outro faz alguma coisa, não me ofende. Eu sou inofendível. Se eu não teve um eu ofendido, não há nada a ser perdoado. Mas a gente ainda tem o sentimento de eu, então a gente precisa aprender a perdoar. Mas a ideia é a gente não se ofender. Então, aqui ela está trazendo a questão da castração, que pode vir de várias... A cultura nos castra em relação à raiva. Não quer dizer que a gente deva deixar a criança ficar gritando, fazendo birra, não. Também tem hoje uma educação sem limite, né, que é a outra polaridade. A ideia é uma orientação. Aqui tem evangelização, eu já vi acontecer, muito legal. Então, a gente precisa fazer esse processo em casa também, de orientar. Olha, eu estou entendendo que você está com raiva, mas aí a gente conduz, a gente primeiro dá um nome para a criança poder entender e legitimar o que ela está sentindo, e depois a gente conduz a como ela lidar com a raiva, como que ela pode esvaziar essa energia, porque ela vai vir. Se a gente tem dificuldade de lidar, como que a gente vai querer que uma criança lide, né, com a raiva sozinha? Então, a gente precisa orientar, mas para isso, a gente precisa estar orientado internamente. A gente só guia num caminho que a gente já fez. Eu não ando muito aqui. Se vocês me pedirem referência de onde chegar, eu não vou saber dizer. Vocês não vão querer me perguntar, vocês vão querer perguntar para quem anda muito aqui, não é? Na verdade, eu não sei nem de onde eu ando, referência nenhuma, só perguntar para o ex. Mas, vocês... Por quê? Porque eu não ando, eu não sei o caminho. A gente quer pedir orientação para quem caminha. Então, a gente precisa poder caminhar para depois trazer as pessoas para caminharem com a gente. Então, a plasticidade... Aí, Joana continua. A raiva é choque violento que abala profundamente o ser humano, deixando rastros de desalento e de infelicidade. Ela está habitualmente presente nos debates domésticos, quando os parceiros não admitem ser admoestados ou convidados à reflexão por atitudes incompatíveis com a própria afetividade ou decorrentes de situações que surgem, necessárias para os esclarecimentos que facultem a melhora da conduta. Então, a raiva, o João está trazendo, que está naquele lugar onde deveria ser um santuário, que é o nosso lar. Por quê? Às vezes, a gente expressa a nossa raiva com as pessoas mais íntimas, o que é muito, se a gente parar para pensar como um observador, estranho. Né? A gente projeta as nossas dificuldades nas pessoas que a gente mais ama, e são as pessoas, normalmente, que a gente mais magoa. Às vezes, porque aquela pessoa nos conhece intimamente, ela nos vê sem máscara, e porque a gente também tem confiança de que aquela pessoa vai permanecer do nosso lado. Olha o medo do eu ser rejeitado. Quando alguém fala, o que acontece muito, por exemplo, nessas situações que Joana traz, é alguém
começa uma discussão. Vamos lá, ela fala aqui dos casais, né? Quando os parceiros. Vamos falar então. Começa uma discussão. Normalmente é assim. O A, ele se sente inferiorizado do que o B. Aí, por quê? Porque ele se sente sobrecarregado, porque tudo é ele, e o B não dá valor para o A. Então, o A se sente assim. O que o A não sabe é que o B se sente desvalorizado em relação ao A. Então, vamos ver primeiro da perspectiva do A. Quando o B fala qualquer coisa, o A, que já se sente inferiorizado, vai se sentir diminuído. Às vezes não foi a intenção do B. Aí o que o A faz? Dá uma espizinhada, dá uma cutucada, onde sabe que magoou o B. Aí ele dá aquela espizinhada. Perante o olhar do A, fica de igual para igual. Só que perante o olhar do B, que se sentia assim, quando o A dá uma espizinhada, ele faz assim. Ele cai mais. Aí o que o B faz? Vou espizinhar também, para ficar igual. Só que percebe que é um jogo de queda? É um jogo de poder. Porque um se sente inferior ao outro. Então, o nosso complexo de inferioridade é o nosso medo de ser deixado, de não pertencer a alguma coisa. A gente tem essa questão da união muito forte, inconscientemente. A gente busca uma união com o sagrado, ser um com Deus. Só que a gente literaliza isso querendo ser um com o outro, ali, pertencer a grupos, né? Basta ver quando a dificuldade que nós temos hoje em dia de aceitar uma opinião diferente. Por que a gente não é capaz de aceitar uma opinião diferente? Seja de futebol, política ou qualquer outra coisa. Porque é como se a opinião do outro existe, a minha não é aceita. Então eu preciso eliminar a opinião do outro, eu preciso eliminar o jeito do outro para poder me sobressair, para me sentir pertencente. Nós falamos da psique para Platão. Vamos pensar aqui, para os gregos tinha também o soma, psique, nous e pneuma. Então, o soma é o corpo, a carne, a psique é a nossa psique, o nous ou naus é a mente e pneuma é o espírito. Se eu sou identificada com o meu corpo e eu tenho essa necessidade de pertencimento, se alguém tem um corpo diferente do meu, quer dizer o quê? Que eu preciso eliminar a forma do outro, para eu poder pertencer a um grupo. Daí vem preconceitos, racismos, xenofobias. Se eu sou identificada com os meus sentimentos, eu não aceito que o outro tenha um sentimento diferente. Eu quero ir num lugar, meu marido quer ir em outro. Só que aí ganha aonde eu quero ir. Aí eu vou, ele vai comigo. Só que ele não está muito feliz. Aí fica como a esposa? Por que você está assim? O que está acontecendo? Ela quer que ele sinta a mesma alegria, sendo que ele não queria ir para o mesmo lugar. Aí ela fica, mas por que você está assim? É sempre assim? Você sempre fica assim? Aí começa. Ela quer assim, que ele tenha a mesma emoção que ela. Só que aí o que acontece? Ficam os dois na emoção dele, ficam os dois chateados. Ninguém se aproveita o passeio. Por que não é possível que a pessoa esteja lá e não esteja no mesmo nível emocional? A gente precisa que o outro compartilhe. Aí vem alguém feliz e a gente triste. Fulano tá... Aí a gente começa a contar tristeza, projetar nossos medos para a pessoa ficar triste também. Então, percebe? É uma identificação. Eu preciso que o outro tenha a mesma emoção para eu pertencer. Eu quero eliminar a tristeza do outro porque ele tem que estar feliz, que nem eu estou, mesmo sem motivo. Se eu sou identificada com os meus pensamentos, eu sou os meus pensamentos, eu acho que eu sou as minhas ideias, então eu preciso eliminar as ideias dos outros. Daí vem as polarizações que a gente tem hoje em dia. Se eu sou identificada com o espírito, porque corpo, psique e mente passam. O corpo envelhece, o nosso corpo se desfaz, né? Ele decompõe em algum momento, ele muda o tempo inteiro. As nossas emoções mudam constantemente. A hora a gente começa o dia, ai, que dia ótimo. No final a gente está, ai, que dia horrível, né? Então a gente muda o tempo inteiro.
Nossas ideias, com o tempo, deveriam pelo menos mudar, né? Que a gente não deveria ser tão rígido. Então, são coisas que mudam. Mas o espírito não muda. Nós somos iguais. Se eu me identificar com o espírito que eu sou capaz de ver a diferença do outro e ainda assim me sentir pertencente. É o sentimento que os iluminados, né, e que Jesus tinha ao ver. Ele é o espírito, ele é o ser que é. E todos nós também somos, nas nossas diferenças. Eu não preciso eliminar a transitoriedade do outro para que eu exista ou para que eu pertença. Isso, se a gente tivesse essa consciência na prática, eliminaria a nossa raiva, porque a gente não se sentiria agredido, não se sentiria ofendido. Em vez da análise tranquila do fenômeno, a tirania do ego exalta-o. O instinto de predominância do mais forte ressuma e a pessoa acredita que está sendo diminuída, criticada, passando a reagir antes de ouvir, a defender-se antes da acusação, partindo para a agressão desnecessária de que sempre arrepende-se depois. A gente se sente ofendido constantemente. Eu gosto desse exemplo aqui. Se a gente tirar as cadeiras, todo mundo bota uma venda. Todo mundo anda por aqui, corre, anda. Alguém vai bater cabeça? Todo mundo vendado? A gente vai dar de encontrão no outro? Bater um com o outro? Vamos. Aí, qual é a tendência? Eu estou vendada, acho que o outro está vendo. Aí eu vou apontar para o outro e falar assim, pô, você não me viu? Aí o outro que também está vendado, acha que eu estou vendo, vai falar, não, foi você que não me viu, pô, eu estou aqui andando, você não me viu aqui? Aí começa uma discussão, um culpando o outro. Só que pode estar todo mundo vendado andando aqui. Se eu tiro a minha venda, o outro pode vir na minha direção, só que eu vejo. Ele está vendado, ele não me vê. Eu vejo, ele vem, eu só faço assim, ele passa. E às vezes pode ser que eu não consiga desviar. Mas se eu não desviar, eu sei que ele não está vendo. O que eu vou falar? Puxa, me desculpe. Não é assim? Se a gente encontra uma pessoa cega na rua, a gente esbarra sem querer, né? A gente está distraído, a gente vai pedir desculpa. Então, a mesma coisa, quando a gente não enxerga a nossa realidade, quando a gente não tem autoconhecimento, quando a gente está na ignorância, a gente tende a culpar o outro pelas coisas, pelas falas que nos foram ofendidas, mas não é pessoal, por mais que o outro às vezes queira fazer ser pessoal, porque ele está projetando em mim, não é pessoal. É uma ignorância daquela pessoa. Às vezes os outros têm tanto complexo de inferioridade que eles precisam fazer uma compensação e se sentirem superiores. Eu vou cair no jogo dele? Não. É uma questão dele. Eu não vou me ofender com isso. Isso vai nos dar muito tempo de vida, porque a gente vai diminuir muito o nosso estresse. Então, a sua constância responde por destrambelhos do sistema nervoso central, por disfunção de algumas das glândulas de secreção endócrina, por diversos problemas do aparelho digestivo e pelo irregular comportamento psicológico. Quando isso ocorre, invariavelmente surgem as somatizações que terminam, quando não tratadas cuidadosamente, em processos degenerativos de alguns órgãos. Então, a gente falou no início do sistema nervoso, que luta e fuga, o simpático, né? O simpático é luta e fuga. O parasimpático, ele é catabolização de energia. Então, o nosso corpo, ele precisa estar numa homeostase, é o caminho do meio, né? Você vê que tudo nos direciona para um caminho do meio, para um equilíbrio. Se eu estou sempre no luta e fuga, qual é o momento que eu vou conseguir guardar energia, catabolizar energia para o meu corpo entrar em equilíbrio? Então, eu estou em desequilíbrio constante, porque eu estou sempre irritada, sempre raivosa. A raiva gera ansiedade, gera angústia nesse processo. Então, é comum hoje a gente ir no médico, porque está tendo vários sintomas, e o médico mandar ir no psicólogo. Vocês conhecem algum caso assim? Vai no psicólogo, isso aí é emocional, você não tem nada, os exames estão ótimos. Porque a gente está desarmonizando o nosso corpo, o físico mesmo, como a nossa mente, ela desarmoniza tudo.
E às vezes a gente pode até não projetar a raiva no outro, mas a gente fica ali, né, como eu falei no início, pensando, jogando a raiva para dentro. Quando a gente pensa, o nosso corpo corresponde ao nosso pensamento. Se vocês lembrarem de uma situação feliz da vida de vocês, vocês vão se alegrar, vão ficar felizes. Mas se vocês lembrarem de uma situação triste, por mais que essa situação tenha passado, vocês vão ficar tristes. Seu corpo vai corresponder, né, com os hormônios, com a serotonina, ou a adrenalina, ou o cortisol, referente ao que você está pensando. Tanto que pode estar acontecendo uma situação na minha frente, eu não estar entendendo. Imagina, está tendo uma maratona. Eu não sei, eu estou passando naquele lugar e eu não sei que é uma maratona. Quando eu olho aquilo, eu vou achar que é um arrastão. Não é a realidade, mas é a minha realidade psíquica. Meu corpo vai corresponder com medo, com esse luta e fuga, né? com esses hormônios de adrenalina, de cortisol, mesmo não sendo a realidade, porque o que importa é o que está na minha mente. Então, se a gente parar para pensar, todos os nossos conflitos que a gente fica remoendo, eles já aconteceram. Eles não existem mais. Qualquer situação do passado que a gente fique pensando, já passou. A gente que faz com que ela fique viva dentro da gente, ruminando, e trazendo mais e mais desconcertos para o nosso corpo. Uma outra coisa interessante da gente pensar hoje em dia, como a gente transformar essa raiva, é a gente pensar no quanto de informação nós temos, que já nos deixa de sobressalto. A gente está, vamos supor não, é verdade, a gente pega o celular, abre o Instagram lá, você tem um TikTok, várias imagens de tristeza, de desgraça, né? Agora a gente tem essa questão no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é triste e a gente deve ajudar. Mas existe um limite também do quanto o aprofundamento vai fazer com que a gente ajude. Porque às vezes a gente absorve tanta coisa ali que a gente vai ficando pesado e até nos inibe de ajudar como a gente poderia. Porque a gente está sem ação, prostrado, naquela energia. Então a gente precisa de informação, sim, mas o que é necessário? Então às vezes a gente está ali. Ou não precisa nem ser coisa ruim, basta você levantar o Instagram que você vê tanto estímulo que já gera ansiedade. Eu, se eu ficar 1 minuto no Instagram, eu fico até enjoada, gente, juro por Deus, eu fico meio tonta, assim. É muito estímulo. E aí o meu copo já está cheio. Se vem uma situação, pim, uma gota, ele transborda. Aí eu falo que o problema foi a gota, mas não, é porque meu copo já está cheio. Então, nossa rotina hoje em dia, não só pelas redes, mas por essa questão de ter que saber de tudo, não pode não saber de nada, né? Tem muita informação de coisas que estão acontecendo que, na verdade, nem me importam. Tem uma dinâmica agitada, trânsito, tudo isso já é estressante. Se eu não conseguir ter um discernimento do que eu posso evitar, do que eu não posso evitar, do que eu não posso evitar, como que eu posso agir, eu vou estar sempre à flor da pele com aqueles que são mais próximos. E aí vai ser mais difícil ainda para eu poder transformar essa minha raiva, eu conseguir dominar esses meus impulsos. Então, aqui a azia que eu falei. Aí ela começa a terapêutica. Não, é depois. Ela fala aqui, a incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal, tornando-se grave a capacidade de não administrá-la. Então, o incômodo é ok. O problema é se eu não sei administrar. Se eu acho que tudo que me incomoda, eu tenho que mudar. Então, eu sou a rainha e tudo tem que ser do meu jeito. Porque me incomodou, o outro tem que mudar para mim. Não, eu que preciso ver por que eu não quero. Por que está me incomodando. E se é algo que é para todos, né, vamos dizer assim, se é o bem de todos, algo que vem de Mãe Teresa, então eu vou agir sobre, eu não vou reagir. De bom alvitre, sempre que invadido pelo desequilíbrio dessa natureza, o paciente reserve-se a coragem de adiar decisões, de responder para esclarecer, de discutir em nome da autodefesa, porquanto, invariavelmente, o ego ferido precipita-o em postura inadequada, de que se arrependerá de imediato ou mais tarde. Então, a gente deve o quê? Perceber. A primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber quando a gente tem raiva, quando a gente está sentindo alguma coisa. A gente não percebe, a gente passa por cima. E não tenta entender. Então, se eu identifico, eu posso até não ter condições de lidar ali, mas eu falo, não vou resolver nada agora. Eu vou adiar.
porque a gente se torna impulsivo. Terapia de apoio que Joana propõe. Exercício da paciência auxilia a aceitar a vulnerabilidade de que se é constituído, não ampliando a irrupção da raiva quando ocorrer. Se eu aceito a minha vulnerabilidade, quando o outro fala dela, eu não tenho nada para esconder. Se eu tenho alguma coisa para esconder, eu vou me sentir ofendida quando o outro fala. Mas se é uma coisa que eu aceito, o outro pode falar. Vem aqui alguém e fala assim: ah, Ana, você é uma louca. Ah, eu tenho minhas loucuras, sim. Eu vou aceitar, falar, que engraçado, né? A pessoa soltou ali, beleza. Mas se eu sou certinha, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho defeito, se eu crio essa autoimagem, quando o outro coloca em xeque essa autoimagem que eu quero que o outro tenha de mim, aquilo vai ser terrível. Vai ser terrível para mim. Então, se eu aceito a minha vulnerabilidade, as minhas questões, eu não tenho nada do que brigar com o outro porque o outro falou alguma coisa. Porque se ele falou a verdade, é a verdade. E se ele falou a mentira, é mentira. Por que eu vou discutir se é mentira? Então, a paciência. Uma paciência é uma coisa que a gente não pode ficar pedindo muito. Se a gente pedir, Deus dá umas situações meio estranhas. A psicoterapia cuidadosa, vou passar rapidinho. Então, uma psicoterapia, ela sugere, ao mesmo tempo, a terapia da prece e da meditação. Ela fala que muda o sistema nervoso central. Eu vi um estudo, tem até um videozinho de um neurologista falando, e aí eu fui pesquisar e tem um estudo mesmo, falando que algumas atividades fazem com que aumente a circulação de sangue no córtex pré-frontal, onde é a do discernimento do pensamento. E a oração é a que mais faz aumentar a circulação de sangue ali, ou seja, a movimentação ali. E aí eles fizeram, então, depois desse estudo, um outro estudo com pessoas que oram constantemente. Eles falam, exercício físico também aumenta, meditação, práticas de caridade também aumentam, mas nenhuma aumenta como a oração nesse estudo. Mas todas são boas. E aí eles fazem o exercício de pegar, um outro estudo, pessoas que oram constantemente. De tanto aumentar a circulação daquela área, ela aumenta o tamanho. Ou seja, existe uma capacidade maior de discernimento. Olha como pode mudar a oração, a meditação, né, a prática do bem, pode mudar a nossa estrutura neuronal mesmo. Então, ela fala aqui da meditação e da prece. Boas leituras também. A leitura é um dos melhores exercícios para a memória, por exemplo. Por quê? Porque a gente cria várias redes neurais. Quanto mais redes neurais, mais discernimento a gente tem, mais possibilidades nós temos para poder pensar e agir e criar soluções na nossa vida. Eu gosto de falar dessa parte comportamental e neurológica também, porque a gente vê que não tá diferente, né? Não é um conhecimento diferente, espiritual e físico, eles estão totalmente interligados. Em face dos recursos que se podem aurir da bioenergia e a sua aplicação, né? Então ela fala do passe também, que harmoniza os nossos chakras. Por fim, o autocontrole, que cada qual deve manter em relação às suas reações emocionais de qualquer natureza. O autocontrole, a gente quer controlar as pessoas, né? Mas a gente deveria parar para pensar e ter um autocontrole. Ao invés de se preocupar com o outro, preocupe-se consigo mesmo. Aqui a gente tem Jesus, quando entra no templo, não vou poder explicar essa passagem, mas ele entra no templo e tem uma representação do templo, o nosso templo, e como a gente faz negociações na nossa mente. Eu quero isso, mas se eu fizer isso é aquilo. Ou seja, a gente está sempre dividido mentalmente e Jesus entra e ele tira ali, mas ele tem uma energia de mudança. Ele não estava com raiva, violento, ele queria dar um ensinamento, ele estava inteiro ali. Então, uma coragem de ser. E ele tem uma ação, ele entra no templo expulsando os vendilhões. Aqui um ícone, né, de São Francisco de Assis. E a mensagem de Jesus nas Bem-aventuranças, que é no capítulo 5 a 7 de Mateus, aqui o versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que fazem a paz.
mas só faz a paz quem tem a paz interna. Então, para a gente poder ser um pacificador, a gente precisa ser inteiros, a gente precisa eliminar, não as coisas, mas o próprio conflito, unir e integrar. A palavra santo, é inteiro, a salvação é inteireza. Eu estou inteiro, estou pleno, né? Para a gente poder, então, como Jesus falar, eu e o Pai somos um, nessa inteireza total e universal. É isso, espero que tenha agregado a vocês e agradeço a paciência também. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Bem, meus irmãos, mais uma sessão, mais um bate-papo, mais uma dica para nós. E nós identificamos, né, dentro das nossas ações, às vezes atitude que não queremos mais, né? Essa questão da raiva é uma coisa muito séria, né? Quando ela parte para o desequilíbrio, né? Então, viver, né, em família, viver em sociedade, é aprender a lidar com as diferenças e dominar os nossos sentimentos e não perdermos nunca o nosso ponto de equilíbrio. Eu acho que é um desejo de todos nós. Eu peço sempre a Deus que nos dê sempre essa serenidade, né? Porque lidar com o outro é muito difícil, lidar com a gente também. E esse turbilhão de emoções, realmente é uma arte viver. Então, essas dicas que Joana de Ângeles nos dá, nos ajuda a mergulhar mais em nós do que no outro, identificar em nós as nossas dificuldades e tentar manter o equilíbrio diante de qualquer situação na vida, né? Especialmente diante de uma agressão, de uma palavra ruim que chega ao nosso coração. Então, se a nossa consciência está em equilíbrio, em paz, tudo fica mais fácil, né? Então, tudo isso é conquista, gente. Não cai do céu. Deus nos deu a vida, as experiências para nós evoluirmos e aprendermos a lidar com a situação e conquistarmos a nossa evolução espiritual. E graças a Deus, Deus nos deu esse cantinho aqui, essa casa, Deus, luz e verdade, que nos ampara, que nos fortalece, nos dá uma energia muito especial para continuarmos a viver e buscar o nosso ponto de equilíbrio. Então, gratidão a esta casa, ao nosso Pai maior, a Jesus, a Maria, e que a cada dia possamos crescer e aprender a lidar com as situações e controlar, de repente, o nosso mau gênio, né? Que todos nós ainda temos dificuldade. Estamos na busca, já foi muito pior no passado, nós estamos na melhor encarnação, então coisas boas virão pela frente, né? Então que Deus nos ajude, nos oriente sempre. Então ela falou muito da oração, quanto a oração faz transformações internas a nível das nossas células, começar pelo nosso cérebro, que comanda tudo. Então nós precisamos valorizar a oração. E nesta casa nós temos essa oportunidade também de fazer as nossas orações, dividir as energias que nós atraímos para cá, para quem nós quisermos. Então vamos mandar muita energia boa, aumentar o fluxo sanguíneo para esse pré-frontal e estimular, né, as nossas emoções positivas, educando os nossos sentimentos através da oração. E a primeira oração que a gente faz aqui sempre é para a prece dos desencarnados, né? Nós temos uma família enorme no plano espiritual, não é verdade? De repente nós temos uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, um filho, desta vida e de outras vidas, ou família imensa, né? E nós temos a certeza que a vida continua. Como a vida continua para a nossa irmã Marluce Loureiro Muniz, que desencarnou no dia 9 de maio, a mãe do Keller, né?
Imagino, né, a dor da separação, por mais que a gente saiba que a vida continua, a separação é muito difícil, né, Kelly? Mas Marluce cumpriu a sua missão na Terra, retornou ao plano espiritual próximo Dia das Mães, né? Tinha que ser dessa forma, mas ela continua sendo mãe, ela continua se preocupando pela família, e temos que continuar honrando, né, a essa mãe que continua sendo mãe, para que ela no plano espiritual fique tranquila, sabendo que ela plantou no coração de Kelly e de sua família o amor, e que esse amor vai frutificar, né? E ela vai ficar feliz no plano espiritual, vendo que a sua família continua na batalha da evolução. Então, um abraço para Marluce Loureiro Muniz, né? Uma força para o nosso irmão Keller e toda a sua família, para que possa lembrar de Marluce com muita alegria, né? Para que ela só possa receber vibrações carinhosas, apesar da saudade, né? E assim é a mesma palavra para todos nós, né? Para todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, para os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, todos eles recebam nesse momento um abraço carinhoso nosso e dos amigos espirituais que vão localizar, que vão levar a nossa prece. É um trabalho muito bonito e muito intenso. E pedimos a Deus, a Jesus: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal, que assim seja. Pai de infinita bondade, amor, misericórdia, nós queremos especialmente dedicar essa oração a todas as mães que se encontram no plano espiritual, né? Lembro da minha também, Ercília Raposo da Silva, recebo meu carinho. E todas as mães do outro lado da vida, seja envolvido nessa energia boa, que Nossa Senhora possa abraçar cada mãezinha dessa, né? Que elas sejam felizes no plano espiritual. Graças a Deus. E continuando nessa energia bonita, tanta coisa, quando nós escolhemos vir a uma casa espírita, escutar uma palestra, nós estamos renovando a energia, estamos nos reequilibrando, e nós precisamos de um apoio, né? Porque viver é uma arte, aprender a nos conhecer, a domar nossas más inclinações, é um trabalho muito forte. E uma casa como essa nos ajuda, nos fortalece. Então vamos fazer as nossas irradiações. Vamos pedir a Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, que possa levar aos nossos lares essas irradiações de amor que vêm do astral superior, que vêm do coração de Jesus, para que os nossos lares sejam abençoados. É onde ali a gente vai resgatar uma série de questões do passado, onde nós vamos aprender a lidar com o outro. Tantas situações acontecem na nossa casa, que é o nosso grande laboratório. Então eu peço com muito carinho, pelos nossos lares, por todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, pelos nossos ambientes de trabalho, né? Que é o nosso, às vezes passamos mais tempo no trabalho, né? E precisamos manter a nossa serenidade, lidando com pessoas diferentes, que pensam diferentes, mas que nós temos que respeitar. Então, uma irradiação amorosa para a nossa comunidade, para o nosso Rio de Janeiro, especialmente para o Rio Grande do Sul, né? Os irmãos lá estão numa situação de grande sofrimento, mas dando uma lição de resignação, de fé e esperança, dando show para nós. E reclamamos de uma unha encravada, né? Então, que Deus possa
Com certeza Ismael está ali, junto ao pessoal do Rio Grande do Sul, fortalecendo aquelas almas que teriam que passar por esse resgate coletivo e despertando nas pessoas a solidariedade, o amor, a caridade. Então, Jesus, abençoe os nossos irmãos de lá, com muita luz, com muita paz e harmonia, e toda a nossa terra, escola querida, com a graça de Deus. E faremos também as nossas orações pela nossa saúde, né? Tudo isso que a Ana Carolina falou, mexe com a nossa saúde. Desenvolver dentro de nós sentimentos melhores, reequilibra as nossas células, o nosso cérebro, e nos faz ter um equilíbrio na vida, na postura diante das situações que passamos. Tudo isso é conquista. Se nós nos conscientizarmos que precisamos ser pessoas do bem, pessoas do equilíbrio, da caridade, nós vamos tentar controlar a nossa palavra, os nossos pensamentos, a nossa atitude. É isso que a doutrina espírita nos ensina tão bem, baseado, logicamente, no Evangelho de Jesus. Então vamos pedir pela nossa saúde, especialmente pela nossa saúde mental, né? Então a gente lembra, vamos Jesus passear na minha vida, quero voltar aos lugares em que eu estive só. Jesus está passando pelas nossas células, passando pelo nosso cérebro, equilibrando os nossos centros de força, eliminando esses sentimentos ruins que, de repente, chegaram ao nosso coração, à nossa mente. Que Jesus nos embale com a sua luz. Que Jesus nos cure desse mal-estar que muitas das vezes contaminamos a nossa célula. Alivie, Senhor Jesus, os nossos corações e a nossa mente. Para todos os nomes da nossa caixinha de visita médica, para a fluidificação das águas do ambiente e para cada um de nós aqui, Senhor, o nosso muito obrigado, nosso carinho. Não posso. Os irmãos que estão pela rua, os irmãos que estão no Rio Grande do Sul, vivendo em abrigo, em grande dificuldade, pelos animais, lembrando de Francisco de Assis, né? Os irmãos que estão nos presídios, enfim, onde houver um irmão necessitado de carinho, que Jesus esteja ao lado dele, aliviando, protegendo, orientando no caminho do bem. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria. Hoje é um dia, né, que na Igreja Católica se lembra com muito carinho de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio. E a gente sabe que há uma energia poderosa nesse dia. E nós queremos pegar uma carona, né, com a nossa Mãe Santíssima, elevar o nosso pensamento a ela, essa irmã que é incansável no plano espiritual. Então, terminamos a nossa sessão lembrando dela com muito carinho. Ave Maria, Virgem do céu, Santa de amor, em teu olhar toda magia da luz que brilha do olhar do Senhor, venha a nós a graça que esplende de vós, venha a nós vosso amor, dai-nos paz, amor e felicidade.
aqui na terra onde andamos ao léu, fazer no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. Obrigado, mãe, pelo carinho. Continue olhando por nós. Agradecemos a espiritualidade superior, os mentores da casa, o carinho, né, que nós temos. Lembramos a vocês que a inscrição para a operação no primeiro sábado de junho já está aberta. Quem quiser operar espiritualmente, presencialmente ou à distância, pode fazer a inscrição na secretaria.